Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês me assistem. Estamos aqui mais uma vez, espero que estejam bem. Dessa vez eu estou gravando para falarmos sobre uma figura simbólica muito importante, pessoal, né, que é a esfinge, a figura do maioral, certo? Dentro dos preceitos esotéricos, herméticos e alquímicos, tá? Existe essa esfinge, essa figura do maioral, muitos chamam de Belzebu, muitos chamam de Baphomet, certo? Que na verdade tanto é um como é outro, como também representa, é uma representação de outros deuses primordiais antigos, certo? Que habitam as esferas, né, da egrégora que nós já vemos falando, né, que nós já vimos aí a falar em outros vídeos, que é a nossa egrégora, tá, pessoal? Dos deuses libertadores antigos, certo? Então eu fiz aqui uma pauta, tá? Eu vou colocar aqui a imagem para vocês estar se baseando, tá observando e acompanhando o estudo, tá bom? Dentro desses fins de maioral, pessoal, nós vamos analisar a figura, certo? De cima a baixo, todos os símbolos, tá, pertencentes à figura, essa esfinge, né? E todos os significados, algumas ligações que esses significados têm, né, com alguns desses deuses antigos, com os principais deuses antigos, certo? Libertadores. E nós vamos começar pelo primeiro símbolo, né, que seria aí o símbolo de grande importância na nossa jornada esotérica, tá? Que seria o Axote, né? Inclusive aí é o nome da nossa ordem, tá? Como todos os portadores do Axote, aquele que portam a luz, né, que diz menção aí à figura da nossa divindade, Vossa Alteza Lúcifer, né? E nós sabemos que o Axote, para quem não sabe o que é Axote, pessoal, o Axote, ele é aquela tocha, né, aquela pira que era usada antigamente para iluminar as reuniões iniciáticas nos tempos antigos, no tempo da Idade das Trevas, onde havia aquela opressão em maior nível, certo? Da parte da egrégora vigente na época, que todo mundo já sabe que a egrégora é essa, tá? Então nessa época que havia essa perseguição, tá? Os antigos se reuniam em cavernas, tá? Ou no meio de lugares distantes, certo? Na natureza, para poderem conversar, né? Trocarem conhecimentos, né? Realizarem suas missas negras, reuniões iniciáticas, né? Para que não fossem aí observados, tá? E depois fossem perseguidos até mortos, tá, pessoal? Então esse símbolo, o Axote, ele representa essa fase, tá? Essa fase onde existe essa perseguição, né? E o Axote também representa, pessoal, tudo aquilo que diz respeito à consciência, tá? O Axote é essa pira, essa tocha que existe na cabeça do maioral, certo? E ela vai representar a consciência no seu estado mais elevado, certo? Ela vai simbolizar o espiritual, certo? Ela vai representar também a criatividade, o insight, certo? A inspiração luciferiana, certo? Vai representar aí tudo que diz respeito também à esfera das virtudes, tá? Para quem não sabe, a luz representa as virtudes, tá? Então existe aí uma gama de virtudes, todo mundo aí sabe o que é virtudes, né? Que são características de um vencedor, características positivas, mais simplificadamente dizendo. Mas essas características elas têm que estar em equilíbrio, tá, pessoal? Porque a partir do momento que uma virtude ela é desequilibrada e polarizada para um lado, então nós perdemos essa virtude, tá, pessoal? Essa virtude se torna algo negativo, tanto se polarizar para um lado como para o outro, certo? Então esse Axote representa toda a opressão que o povo magista, né, que os antigos esotéricos, alquimistas, hermetistas passaram por perseguições ao longo do tempo no passado, na Idade das Trevas, né? Hoje nós sabemos que o tempo está mais liberal, né? O entendimento das pessoas vem mudando, a mente vem se abrindo, tá? Existe aí um pensamento onde todos têm sua opinião própria, né? Existe a democracia, a liberdade de expressão, de opinião, tá? E
a opressão diminuiu, a perseguição diminuiu, mas isso não quer dizer que estamos livres, né, de opressão, né, que estamos livres de perseguição, porque nós sabemos que existem ainda hoje pessoas ignorantes, de mente fechada, intolerantes, tá, que continuam aí com suas perseguições, né, oprimindo qualquer pessoa que pense diferente. Isso não só em questão de religião, como também qualquer pessoa que tenha a diferenciação aí de questão de sexo, tá? Por questão de cor de pele ou qualquer tipo de diferença, certo, pessoal? Como todos já sabem, né? Então, apesar de haver esse avanço, né, da humanidade, daquele tempo passado para cá, mas ainda existem algumas pessoas que carecem de conhecimento, de informação, de evolução, e ainda carregam esses mesmos traços, né, daqueles antigos perseguidores, tá? Então, o Axota é isso, pessoal. Essa pira, essa tocha que se encontra no auge da figura, no topo da figura, na cabeça do maioral, representa a consciência que o adepto, né, que o magista deve ter, a sua consciência baseada nos conceitos mais altos, uma consciência baseada em meditações. Também representa, essa pira representa também a gnose, que seria o conhecimento proibido, né, que está guardado aí aos profanos, tá? Essa pira representa o espiritual elevado, certo? A contemplação através da introspecção, a sabedoria, e assim como as demais virtudes que o adepto tem que ter em equilíbrio para se alcançar a apoteose, certo, pessoal? Então essa pira, essa tocha, o Axote, né, ele quer dizer tudo isso, inclusive iluminação. Nós sabemos que o conjunto dessas virtudes é o que vai levar à iluminação, ao brilho, ao empoderamento do adepto, tá? E aos seus estados mais altos de consciência, tá? Essa pira vai representar todas essas informações. Então nós vemos aí que não é algo simples, tá? Essa figura aí nós podemos passar até o dia inteiro, né, falando sobre ela, porque ela tem um significado hermético muito profundo, ela tem um significado esotérico, né, bastante aprofundado, tá? Então esse Axote vai representar toda essa questão consciencial luminosa de virtudes, assim como também o fator do passado, da perseguição que passamos no passado, tá? Agora eu vou passar para o próximo símbolo, que seria aí a cabeça da cabra ou do bode, como qualquer pessoa queira interpretar, né? E dentro da simbologia da cabeça do bode ou da cabra, né, vai representar o oposto aí, certo? Vai representar o oposto das questões referentes ao Axote, certo? Então, se o Axote representa a luminosidade, a consciência mais alta, a meditação, a introspecção, a sabedoria, as virtudes, certo? A contemplação, então a cabeça do animal vai representar aí os instintos animalescos que habitam dentro do ser humano, certo? Assim como também habitam nos animais selvagens, certo, pessoal? Então essa cabeça representa, assim, está diretamente ligada ao Axote, né, no que diz respeito ao equilíbrio entre essas duas energias, né? Porque nós sabemos que para haver uma disciplina, tá? Para haver uma disciplina tem que haver um equilíbrio, tá? Então você muitas vezes é estudante, adepto das práticas mágicas, né? Ou simplesmente você está estudando para um concurso, você tem objetivos, dentro desses objetivos você tem que entrar numa determinada disciplina, obedecer com rigor uma certa disciplina, tá? Mas nós sabemos que se você não tiver um tempo para si, né, para executar aí os seus prazeres carnais, para tirar um tempo para se divertir, certo? Então você muitas vezes vai afracando dentro daquele objetivo, dentro daquela disciplina, tá? Porque não houve uma folga, não houve um período de descanso, né? E essa disciplina, ela é fortalecida justamente através desse momento de descanso, tá? Então muitas vezes eu tenho aí dentro da semana, né, os momentos aí para estudar, trabalhar, me dedicar ao que eu tenho que me dedicar em prol dos meus objetivos maiores, né, que são mais importantes para mim, mas eu também tenho aí em secundário nos momentos final de semana ou em dias vagos, né? O adepto tem que ter os momentos de diversão, né, que está justamente ligado aí aos fatores animalescos, carnais, né, que tem ligação aí com o chakra básico, o chakra raiz, onde o adepto ele vai se divertir, né? Está ligado com o sexo, está ligado com você tomar uma boa bebida que você aprecia, né? E está ligado com qualquer coisa que você quiser, certo? Fazer que seja uma coisa do seu agrado, né? Que vai fazer com que sua mente vá desopilar,
certo? Descansar, sair um pouco daquela rotina, tá? Para que depois daquele momento de diversão, certo, pessoal? Depois daquele momento de folga, você possa voltar com mais força aí, posteriormente, a seus objetivos e a sua disciplina, tá? Aquela disciplina que vai conduzir você às suas metas, tá? Então essa cabeça do animal representa esses aspectos, certo? De você alimentar a sua carne para você poder descansar, repousar, certo? Para poder voltar com mais força dentro da disciplina para realizar os objetivos e metas, certo, pessoal? Então é um equilíbrio aí, certo? Nem pode desequilibrar totalmente dentro da carne, né? Dentro dos aspectos animalescos, né? Ligado ao chakra raiz primário, como também existe um equilíbrio aí em questão das coisas conscienciais, espirituais, da virtude e etc, como já foi falado, tá? Ainda dentro da cabeça nós temos os chifres, certo? A simbologia dos chifres, né? E o que representa esses cornos, né? Esses chifres do animal. Nós sabemos aí que dentro do espiritualismo, dentro da espiritualidade, cada coisa tem uma energia, cada coisa tem uma simbologia, tá? E isso não é diferente com esse símbolo está presente nessa imagem, que seria o chifre. O chifre, pessoal, ele vai representar justamente a força, tá? Porque tem ligação com o touro, tem ligação com o bode, com os animais que tem esse acessório aí, tá? Então, o chifre, ele vai representar a força, a resiliência, tá? O poder, porque nós temos a figura aí dentro de livros e escrituras espirituais, seja lá de qual ramificação for, nós temos aí o chifre muitas vezes sendo usado para unção, tá? Para ungir aí pessoas escolhidas e consagradas ao longo da história, tá? Então esse chifre vai representar a unção, esse chifre vai representar o poder, tá? Esse chifre vai representar o reinado, certo? Esse chifre vai representar também a resiliência, porque nós sabemos que o caminho ele não é fácil a se seguir, tá? E dentro desse caminho, muitas vezes você tem que ter a resiliência suficiente para que você possa alcançar os lugares de reinado, alcançar os lugares de poder, tá? Porque tudo é uma luta, né, pessoal? E só com essa resiliência, só com essa força que vem do seu interior, é que você vai poder alcançar aí o seu reinado, a sua verdadeira força, o seu poder, tá? E é justamente com isso que, com essas energias, que esse chifre, esse símbolo está interligado, tá? Posteriormente aí, ainda na cabeça do animal, tá? Ainda na cabeça da simbologia do maioral, nós temos o pentagrama, certo? Esse pentagrama, ele está aí de ponta para cima, tá, pessoal? Então esse pentagrama, como eu já falei em vídeos anteriores, ele tem ligação com o próprio homem e tem ligação também com a divindade, que seria a estrela da manhã, o portador da luz, certo? Pois está diretamente interligado com o chakra frontal, também conhecido como chakra do terceiro olho, tá, pessoal? Então é o símbolo que marca que o ser humano herdou essa consciência elevada justamente aqui nas glândulas da cabeça, na pineal, na hipófise, tá? Ele herdou essa espiritualidade, essa razão, essa sabedoria, essa faísca de luz, certo? Luciferiana, onde ele consegue ter aí o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, tá? Então é o selo da estrela da manhã gravado na fronte de maioral, que representa tanto os deuses, a sabedoria dos deuses, como o próprio homem. Essa sabedoria dos deuses impressa no próprio homem, como ambos a estrela da manhã, certo? Assim como também essa estrela vai representar, certo, os 4 elementos da natureza, assim como uma quinta essência que é chamada éter, né? Como alguns podem interpretar como o espírito, né? Aquela matéria-prima base que compõe as coisas energéticas e espirituais, tá? Porque tudo tem uma vibração e tudo tem uma essência, né? Então esse éter ou esse espírito, certo? Esse fluido mais leve, mais sutil, ele está justamente interligado com a ponta de cima do pentagrama. E nas demais pontas nós temos aí os outros 4 elementos naturais, como todos sabem, seriam fogo, ar, terra e água, certo? Dentro desses aspectos dos 4 elementos naturais, existem alguns elementos que são mais yin e outros que são yang, tá? Isso aí já é tema para outros vídeos,
porque senão vai ficar muito alongado o vídeo e muita informação vai fugir do roteiro da pauta e vocês não vão conseguir entender, tá? Então basicamente seria a manipulação, certo, do mago em torno desses 4 elementos da natureza e em torno da quinta essência, que seria o éter, que seria o fluido universal, tá? Que justamente o magista ele tem o controle e a manipulação de todos esses elementos, tanto dessa quinta essência como desses 4 elementos naturais. Para quem não sabe, a magia ela é baseada, tá? Dentro desses fluidos, dentro dessas energias. Quando o mago ele começa a aprender e ter o controle da manipulação dessas energias, certo? Ele começa a dominar a partir da sua vontade, porque nós sabemos que o chakra frontal terceiro também tem ligação com a vontade, e a partir do exercício dessa vontade sobre esses elementos naturais e essa quinta essência é que o mago ele consegue realizar o seu intento e a sua magia, certo, pessoal? Então vemos aí que é uma simbologia que tem ligação com Vossa Alteza Lúcifer, tá? Tanto o pentagrama, certo, como também o achote, tá? E a cabeça do animal com os seus chifres tem ligação aí com Belzebu, tá, pessoal? Vamos mais abaixo e nós vamos chegar nos seios, nos fartos seios femininos que compõem a imagem do maioral, né? Porque, como todos sabem, a nossa vertente espiritual, as nossas práticas espirituais, a nossa corrente, ela não é uma corrente machista, né? E sim, ela busca ter o conhecimento amplo de todas as energias, né? E a energia feminina ela é muito importante dentro da magia, porque é justamente a energia criadora, certo, pessoal? É justamente a energia criadora através da sagrada Ione e através do útero sagrado, certo? Que criou todas as coisas. Então, esses fatos seios estão ligados com todas as entidades, divindades femininas, tanto divindades como entidades femininas. Então tem total ligação aí com Tiamat, tem total ligação aí com a deusa Lilith, com a deusa Naamá, tá? Com Klepoth, né? Com as pombogiras, tá? Então existe toda essa ligação aí com essas deusas femininas, certo? Porque elas são muito importantes para a evolução e o desenvolvimento do magista como um todo, né? Dentro da Citra Ara, nós temos aí justamente Lilith como a iniciadora do caminho, na primeira esfera, na primeira clifa, tá? Como iniciadora, tá, pessoal? Isso é muito importante. Depois eu vou gravar vídeos mais à frente falando dessa cabala, né? E de todas as suas esferas, certo, pessoal? O caminho que o mago deve percorrer dentro dessas esferas até chegar à apoteose, certo? E esses seios não só vão representar essas divindades femininas, Lilith, Naamá, Tiamat, né, Klepoth, também as pombogiras, as senhoras pombogiras, como também vai representar o sagrado feminino, vai representar o poder da criação, o poder da geração e também o poder da preservação. Por que o poder da preservação? Porque é justamente esses seios que vão dar de mamar, né, a todas as suas criaturas, certo? Então é esse seio que traz o acalento materno, certo? As criaturas pequenas, seja lá de qual natureza for. É justamente esse seio que traz o alimento, certo? Que traz o sustento, né? Dentro dessa simbologia. Então nós vemos aí, inclusive a partir da natureza, tá? Que nenhum animal ele fica aí sem o seu alimento, assim como o homem, né? O homem muitas vezes pode ficar dentro dessa sociedade fajuta, né? Que ele próprio compôs para si, mas com o seu esforço, nós sabemos que clamando também às forças superiores, ele não vai ficar sem o seu sustento, sem a sua provisão, né? Ele não vai ficar sem essa energia de abundância, clamando com fé, tá? Aqueles que podem realizar o mal na sua vida. Então, esses seios representam justamente essa função de dar de mamar, esse poder feminino da mãe natureza, né? Vai representar a mãe natureza como um todo, né? Tanto na cadeia predatória, na hierarquia da cadeia alimentar, onde os animais se depredam um ao outro, como também vai representar a energia materna do sustento, da alimentação, da preservação, da criação e da geração, certo, pessoal? Então vemos aí um vasto significado dentro desse poder feminino que existe dentro da magia, dentro do esoterismo hermetismo, dentro dessas relações como um todo, tá, pessoal? Partindo para um novo horizonte, nós temos aí os braços do maioral, um apontando para cima, outro apontando para baixo.
Em um braço nós temos aí escrito solve e no outro escrito coagula, tá? Então é um princípio alquímico. Para quem não sabe, essa expressão solve et coagula é uma expressão já antiga, utilizada por antigos alquimistas, que tem justamente um significado muito profundo, certo? Principalmente no que diz respeito a transformação do chumbo ou do metal bruto no ouro, certo, pessoal? E nós sabemos que essa transformação, esse procedimento, ele não é simplesmente um procedimento que você deve levar ao pé da letra, tá? Não é sobre montar um laboratório e tentar achar uma química que vai transformar metais brutos em ouro, tá? E sim um significado totalmente simbólico, onde o magista ele vai transformar o seu eu profano na sua melhor versão, na sua apoteose, né, no seu eu mais elevado espiritualmente, que seria o ouro. Nós sabemos que o ouro, dentro da magia e da espiritualidade, ele tem essa ligação com as virtudes, com o reinado, tá? Com as virtudes de um rei, tá? Com o brilho, com a iluminação, com o real valor, né, das coisas, certo? Então o magista ele deve transmutar-se, certo? Trabalhar em si mesmo, conhecer a si mesmo, conhecer o universo e os deuses, para que a partir desse conhecimento, tá, ele possa transformar o seu eu profano, aquele eu que é um eu sem evolução, aquele eu que é um eu do passado, né, onde ele não tinha os conhecimentos esotéricos e herméticos, né, e a partir dessa alquimia, dessa transformação, ele vai lentamente, porque nós sabemos que isso não é um processo do dia para a noite, mas é um processo lento, tá, que aí vai demorar anos, né, vão demorar muitos anos, né, de se devastar a pedra bruta. Então é como se fosse aí, nós tivemos aí tivéssemos uma matéria-prima, uma pedra bruta, e nós precisássemos aí fazer uma escultura. Então você vai lentamente trabalhando e dando forma a essa escultura. Essa escultura é o seu eu mais elevado, tá? Essa escultura é o ouro, tá? Então você vai transformar o eu profano no eu iniciado, no eu mais elevado, espiritualmente falando, tá? Então você vai deixar todas aquelas suas práticas do passado, né? Você vai tentar desprogramar certas crenças, falsos dogmas, falsos paradigmas. Você vai retirar de si certas compulsões de coisas mundanas, tá? Você vai retirar de si qualquer coisa que não está ligado com a sua evolução. Você vai tirar qualquer entrave, qualquer bloqueio, qualquer característica negativa que tem de ser trabalhada dentro de si, assim como certas lembranças, certas coisas que vêm te bloqueando, né? Isso tanto na mente como no espírito, assim como no corpo, assim como em todos os aspectos do magista, porque tudo está interligado, né? Dentro desse triângulo existe o aspecto corpo, mente e espírito, né? E ele vai buscar se evoluir para a sua melhor versão. Esse é o atingir o ouro, né? É o transformar o metal pesado, o chumbo, em ouro, tá? É transformar a pedra bruta justamente em uma escultura belíssima, certo? Então essa transformação, quando o adepto, o mago, ele arranca de si, a partir dessa alquimia, a partir da gnose do conhecimento, ele arranca de si todos esses conhecimentos e crenças limitantes, ele arranca de si certas lembranças, ele arranca de si certas experiências que ele passou, que muitas vezes marcou negativamente a sua vida, mas aquilo ali era justamente para trazer um aprendizado maior, para trazer uma maturidade, uma sabedoria, uma experiência. Então a partir do momento que ele começa a entender que aquilo ali era para uma progressão, né, para uma melhoria dele, então ele esquece aquilo, deixa para trás, começa a tratar nele certas compulsões, certos aspectos mundanos, certos aspectos que devem ser aniquilados, né, e a partir desse momento ele se transforma no ouro, tá? Ele se transforma aí no seu aspecto de rei, certo? No seu sentido empoderado, tá, pessoal? Ele se transforma aí numa escultura, ele passa a entender o seu real valor, tá? Essa é a alquimia que está impressa, né, que pode ser retratada aí nesse termo solve et coagula, tá? É o trabalhar o si mesmo, certo? Trabalhar o seu self, trabalhar tudo aquilo que você tem de trabalhar no seu exercício magístico, certo? Então esses braços do maioral, um para cima e outro para baixo, também estão ligados com os mistérios e as fases da vida, tá, pessoal? Ou seja, significa dizer que o maioral ele tem um poder
de tanto te dar o reinado, te dar a glória, te dar o poder, te realizar, como ele também tem o poder de te colocar ao chão, de te derrubar, tá? A depender da sua caminhada, a depender do seu propósito, tá? A depender do seu real objetivo, da sua vontade, do seu coração, tá? A depender do que você vai fazer com essa energia, como você vai manipulá-la, tá? Então, é justamente esses aspectos também da vida e da morte, certo? É justamente esses aspectos do tudo e do nada, tá? Do Yang e do Yin, tá? Todas aquele estudo que nós já fizemos anteriormente sobre as polaridades, tá? Então tudo que está impresso nas polaridades, seja o ativo e o passivo, seja o macho e a fêmea, seja o consciente e o inconsciente, tá? Seja o fogo e a água, tá? Seja o ar e a terra, certo? Seja o acordado ou dormindo, certo? Seja o preto ou o branco, todos esses aspectos, pessoal, essa polaridade, esses opostos, eles vão ser aí impressos, né, e trabalhados, essa sabedoria aí nos braços do maioral, né? Então, além do significado que o maioral, ele pode tanto dar a vida como tirar a vida, né? Tanto distribuir poderes, hierarquias, né, como também tirá-las, tirar reinados, tirar impérios, dar impérios a quem quiser e retirar, né? Então nós temos aí também os aspectos positivos e negativos, branco e preto, consciente e inconsciente, macho e fêmea, tá? Todas essas polaridades estão impressas aí nos braços dessa figura enigmática, tá? Dentro dessa simbologia do maioral, tá? E são conhecimentos aí que o mago precisa ter dessas polaridades, que são coisas que estão impressas na nossa realidade aqui, tá? Para que nós possamos evoluir como verdadeiros magos, tá? Então não esqueçam, certo? Que todos esses aprendizados, pessoal, eles têm de ser observados e tem de haver um exercício na prática. Não adianta você ter um conhecimento teórico e você não ter aí um aperfeiçoamento prático, certo? Então toda essa sabedoria, todos esses conhecimentos, eles devem ser estudados e observados, mas também devem ser exercidos na prática, tá? Para que haja a evolução e o desenvolvimento, tá? do mago, tá? Do iniciado, certo? Então, se formos para nós falarmos amplamente sobre esse significado, qualquer uma dessas simbologias, assim como esses braços do maioral, nós podemos falar aí várias e várias horas, porque esses mistérios, pessoal, estão interligados com todos os mistérios da vida e do universo, né? Tanto da vida do homem, como da própria natureza, como do próprio universo, como também dos deuses, certo? São todos um conjunto de mistérios que é uma chave para você desvendar, certo? Aquele dilema, aquele ditado, aliás, que é o conhecer a si mesmo, certo? Assim como o universo e os deuses, tá? Então essa é a sabedoria que existe nessa figura, tá? Nós vamos aí partindo aí para mais abaixo, certo? E temos aí o caduceu, tá? Que é essa figura que existe um falo, né? Que seria esse tronco, é o falo, ou seja, está associado ao sagrado masculino, assim como temos aí os seios, né? Que representam o sagrado feminino, a geração, tá? A criação e a preservação. Nós temos aí também o sagrado masculino, porque nós sabemos que o sagrado feminino por si só, ele não gera nada, tá? Nós sabemos que o sagrado feminino por si só, ele não gera, nem muito menos preserva, porque sem a criação não há preservação, né? E nós precisamos justamente desses dois polos, o masculino e o feminino, né? O positivo e o negativo, para gerar uma faísca de explosão, para gerar a vida, assim como gerar também a luz, tá? Assim como essa luz que está aqui acesa, ela contém esses dois polos, o positivo e o negativo, que se interligam e gera uma luz, gera uma faísca capaz de iluminar, certo? Então esse caduceu vai representar em si a energia masculina, o sagrado masculino, o falo, né, que é a genitália masculina, que para nós esses símbolos não são motivos de vergonha, mas sim motivos de uma sabedoria profunda, né, de um respeito, tá?
e para nós são símbolos sagrados, porque nós inclusive cultuamos os mesmos dentro das nossas ritualísticas de alta magia sexual, tá? Depois eu vou estar fazendo vídeos aí explicando sobre magia sexual, alguns vídeos, né, com informações aí do que eu posso divulgar referente ao assunto, tá? Porque tem determinados assuntos e conhecimentos que são mais aprofundados que eu não posso estar aqui divulgando, né? Só para aqueles que são iniciados verdadeiramente, né? Porque nós sabemos que aqui está ao livre acesso do público e nós sabemos que todo tipo de pessoa vem aqui assistir, né? Inclusive pessoas de egrégoras totalmente distintas, opostas, né? Vem aqui muitas vezes faz um xingamento, né? Desrespeita, porque não concorda e nem muito menos vai arrumar tempo para querer entender o que nós estamos aqui estudando, né? Então, esse caduceu, pessoal, ele vai trazer a simbologia, o significado, vai remeter ao sagrado masculino, a partir desse tronco, né, desse falo, que nós chamamos falo, certo? Que remete aí ao órgão sagrado masculino, a genitália masculina, e ao seu redor aí nós temos aí duas serpentes, certo? Que também vão representar polaridades, tá? Porque dentro da simbologia da serpente, nós temos aí o veneno que mata, mas nós temos também o veneno que cura, né? Aliás, a transmutação, a transformação bioquímica desse veneno, né? Onde nós vamos gerar aí medicamentos, ou vamos gerar aí a cura. Então justamente vai remeter o significado, que é onde muitas vezes uma coisa é mostrada como veneno, ou ela é interpretada como veneno, ou uma coisa má, né, uma coisa maligna, é justamente nesse tipo de coisas, tá? É justamente nesse tipo de coisas que está a cura, tá? Então muitas pessoas interpretam a nossa doutrina como uma doutrina errada ou maligna, porque justamente ela vai de contra ao sistema, ela vai bater de frente com o sistema, e ela vai bater e vai ser uma doutrina opositora a todas aquelas crenças e todos aqueles padrões, tá? A todos aqueles costumes de uma sociedade que vive uma mentira, tá? Que vive um engano, que vive aí um caminho de involução, tá? Então, o que para eles nós somos, né, um veneno, tá? Que para eles nós seríamos um veneno, dentro da nossa doutrina, dentro da nossa verdade, tá? Está realmente a cura, tá? O significado profundo de cura, tá? Porque ninguém entra numa situação, pessoal, para se afundar. Isso é bem claro, certo? Eu não vou buscar um determinado conhecimento, eu não vou buscar uma determinada coisa, situação, para poder me afundar, né? Porque isso não é uma coisa ilógica, isso é uma coisa que não faz sentido, tá? Só que o nosso conhecimento, pessoal, é um conhecimento tão aprofundado, tão elevado, que infelizmente não é para todo mundo, tá? Algumas pessoas ficam aí com a mente fraca por não entenderem, porque algumas pessoas infelizmente têm ainda a sua natureza ligada com aquele instinto primitivo, animal, primata, e a sua consciência espiritual, racional, certo? A sua consciência e inteligência, sua sabedoria é aí pouco elevada, né? Então elas não vão conseguir chegar aos nossos conceitos, infelizmente, tá? Então por isso que diz que tanto o luciferianismo como a quimbanda, como a alta magia, ela não é para todos, certo? Que fique bem claro isso já foi falado em outros vídeos, e não é para todos justamente por conta disso aí, tá? Porque certas pessoas não são capazes de interpretar, não são capazes de entender, tá? O que fala aí a nossa doutrina, o significado profundo, elevado das nossas tradições, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, tá, pessoal? Então nessa serpente se está impresso esse significado, tá? Porque a serpente, como um símbolo de poder luciferiano, ela carrega inúmeros significados, tá? Inúmeras simbologias. O primeiro é o que eu acabei de falar, do veneno que se torna uma cura, tá? O segundo é o fato da serpente trocar de pele, tá, pessoal? Então o fato da serpente trocar de pele, né, representa aí a trajetória do mago, a partir que ele era um profano, certo?
E é justamente quando ele passa de profano a iniciado que ele vai trocar a sua pele, né? Onde ele vai deixar aquela pele que já estava seca, desgastada, e ele vai estar aí com escamas, né? Com a nova pele mais brilhante, tá, pessoal? Então essa simbologia da serpente representa justamente essa transformação do iniciado, certo? Do profano para o iniciado, certo? Vai representar a sua evolução, a sua melhoria, tá? E nós temos aí muitas outras simbologias, né? Através da serpente, né? Como também outra simbologia seria a maleabilidade da serpente. Nós sabemos que a serpente ela anda assim, certo? Isso também tem um significado para nós, ocultistas, tá? Que seria justamente você saber ser uma pessoa maleável, tá, pessoal? Porque muitas vezes você não ser uma pessoa maleável, tá? Você ser uma pessoa muito rígida, tá? Você se torna uma pessoa mente fechada, certo? Porque em muitos momentos em nossa vida nós vamos precisar justamente dessa característica que a serpente traz, que é a maleabilidade. Então muitas vezes eu estou enfrentando certos momentos de conflitos, certos momentos de concorrência, certos momentos de estresse, de nervosismo, que nós sabemos que o dia a dia nos impõe, e vai ser justamente essa característica de maleabilidade, essa virtude de maleabilidade, que vai fazer com que o adepto ele se desvie de certos problemas, se desvie muitas vezes de alcançar um estado aí de fúria, arrumar um problema, certo? Entrar em certos debates, em certas contendas, em certas brigas, em certas desavenças. Nós sabemos que isso não traz nenhum aprendizado, isso não traz nada de proveitoso para nós mesmos, tá? Então é mais uma característica aí que a serpente ela traz para o magista, certo? São características e virtudes que o magista ele agrega, ele absorve para o íntimo do seu ser, para os recônditos das profundezas da sua alma, do seu espírito, para poder desenvolver em si aquelas características, certo? Também tem um significado aí da questão do predador, né? Porque a serpente ela é um autopredador dentro da natureza, tá? Ela pode parecer um animal inofensivo, ela não tem membros, né? Como patas, né? Braços e pernas, ou patas, membros, mas ela se locomove mesmo sem esses membros, tá? Ela se locomove mesmo sem esses membros, tá? Então a serpente ela executa o impossível, que parece ser impossível aí, ela faz acontecer, ela executa, tá, pessoal? Assim como também a serpente ela vai simbolizar essa característica do predador na natureza, tá? É de você realmente ser um predador, correr atrás dos seus objetivos como um predador, tá? Ter o olhar de predador, certo? Isso é muito importante, né? Dentro desse conhecimento que nós estudamos, certo? Então é através justamente da serpente que nós alcançamos aí uma ampla gama aí de farmacologia, né? De medicamentos farmacológicos que hoje tratam inúmeros problemas aí, inúmeras doenças, certo? Dentro da medicina, dentro da anatomia humana, né? Então, posterior ao caduceu, pessoal, que o caduceu também muitas vezes ele é chamado de caduceu de Mercúrio, né? E aí eu vou explicar também a importância e o porquê desse caduceu de Mercúrio, né? Justamente essa energia de Mercúrio que está ligada à energia de Exu, tá? Que se refere aí, tem ligação ao movimento, nós sabemos que Exu é o movimento, tem ligação também com o leve trás de mensagens, tá? Mensagens tanto dos deuses para nós, certo? Como também mensagens de uma pessoa para outra, tanto encarnada como desencarnada, tá, pessoal? Então essa troca, essa comunicação, né, entre o sagrado e entre nós humanos, e a comunicação entre os espíritos em geral, sejam eles encarnados ou desencarnados, tá? Também a questão de Mercúrio está ligada aí com o mensageiro dos deuses, que é justamente Exu, tá? E está ligado ao comércio, tá? E nós sabemos que a energia de Exu ela é grandemente ligada ao comércio, certo? Ela é grandemente ligada aí ao dinheiro,
tá? Ela é grandemente aí ligada, fortemente ligada aí às trocas comerciais, né? Aos acordos comerciais, certo? Aos tratados comerciais, né? Às diplomacias e etc, tá, pessoal? Então, essa simbologia também remete à energia de Exu, tá? A energia do comércio, do dinheiro, da troca, tá? A energia como mensageiro dos deuses e dos homens e de todos os espíritos como um todo, tá? Então, partindo para a próxima simbologia, eu tenho aí o manto que cobre essa parte, certo? Das pernas, uma parte das pernas, né? Que cobre uma parte aqui do abdômen, né? Muito pouco, né? Não vou mais falar, principalmente que cobre as pernas, certo? Então, esse manto, pessoal, ele tem ligação com um fundamento, né? Muito importante dentro dos conhecimentos iniciados, que é o segredo, tá? Certas coisas, meus caros, elas têm que ser mantidas em segredo, tá? Isso é muito importante. Certas informações, certos conhecimentos, elas têm que ser mantidas em sigilo total, certo? Elas só devem ser manifestadas, tá? No momento certo, para a pessoa certa, tá? Que já atingiu um determinado tipo de patamar dentro do conhecimento, tá? E isso também foi muito importante, né, em nós chegarmos até hoje onde nós estamos, nesse patamar, né, que nós nos encontramos hoje, que foi justamente de nossos antepassados, nossos ancestrais, os antigos, eles terem guardado o sigilo, eles terem mantido o sigilo, eles terem guardado o segredo, tá? Porque se não fosse dessa forma, se não fosse assim, todos eles seriam aniquilados, todos os magos, bruxos, feiticeiros, estudantes do esoterismo, do hermetismo, da alquimia, tá, do ocultismo, eles seriam aniquilados, né? Vocês já sabem, como eu já citei anteriormente, que existia uma opressão muito forte no tempo antigo, e se a pessoa soltasse a língua, se a pessoa falasse demais, né, a pessoa terminaria por ser morto, tá? Então, o nosso conhecimento não perpetuaria, né, dentro do mundo, não perpetuaria até o momento presente onde nós nos encontramos agora, certo? Não perpetuaria até o momento presente onde nos encontramos agora. O que fez nosso conhecimento, nossa egrégora perpetuar até o momento presente foi justamente o sigilo, né? Ter mantido o sigilo, os ancestrais ter mantido o sigilo, tá? Os ancestrais ter guardado o segredo, tá? Justamente das mãos e dos ouvidos profanos, que eles não entendiam, como eu já falei, eles não entendiam, certo? Então, esse é um fundamento. Dentro da maioria das ordens e seitas iniciáticas, nós vamos ter esse fundamento, tá, pessoal? Então, se você é iniciado dentro de uma maçonaria, se você é iniciado aí dentro de uma ordem Rosa Cruz, se você é aí iniciado dentro de uma Golden Dawn, ou em diversas ordens aí iniciáticas, né, que também chamam de seitas, vocês vão ver que predomina um segredo, né? Existe aí uma característica dos adeptos, certo? Dos participantes daquela ordem ou daquela seita, eles guardarem o segredo, eles manterem sigilo do que acontece lá dentro, eles manterem o sigilo do que é conversado, dos códigos, dos conhecimentos, das informações, tá? Das ciências, do entendimento no todo, né? Assim como as práticas, as condutas, as simbologias, tá? Então, muitas dessas coisas, elas devem ser guardadas a 7 chaves, né? Hoje nós vemos que muitos desses conhecimentos, eles estão aí recebendo uma luz, né? Recebendo uma claridade, né? A ponto de serem manifestados, justamente porque hoje existe uma democracia, hoje as pessoas estão mais mente aberta, muitas pessoas hoje estão buscando o conhecimento espiritual, né? Então o ser humano ele deu um passo a mais na sua evolução, e é justamente por causa disso que esses conhecimentos hoje eles estão sendo mais abertos, mas muito ainda assim devem ser velados certos tipos de conhecimento, tá? Porque todos sabem que existem graus, né? Existem graus que o magista deve percorrer, o iniciado deve percorrer para poder alcançar o seu ministério, né? Ou a sua apoteose. Então eu não posso pegar um conhecimento de um determinado grau elevado e trazer para uma pessoa que não pode ter aquele determinado conhecimento, tá? A um profano, né? Ou uma pessoa que
ela não tem o entendimento, é uma pessoa mal intencionada, tá? Então isso é muito importante. O sigilo, o segredo, é justamente isso que o manto representa, tá? O manto representa o sigilo e o segredo, certo? O que fez nós perpetuarmos, né, até o dia de hoje, o nosso conhecimento, certo? Vamos aí prosseguindo na simbologia, e nós percebemos que a imagem, a esfinge do maioral, ela está entronizada sobre o planeta Terra, tá? Ou seja, está entronizada sobre o cosmos, está entronizada sobre o mundo, né? Isso nos leva a observar e entender que maioral, ele está entronizado, né? Os deuses antigos, os maiorais, eles estão entronizados sobre o planeta Terra, tá, pessoal? Eles estão entronizados sobre o planeta Terra. Eles estão no governo, no controle, né? Não é porque o demiurgo ele se apossou de uma parte da adoração através do seu engano e da sua mentira. Não é por causa disso que os deuses antigos, criadores de todas as energias dos multiversos, eles perderam o controle, tá? Pelo contrário, eles continuam no controle, né? E eles têm a chave para abrir os portais, né? É só eles que podem rasgar os véus para trazer o verdadeiro entendimento ao ser humano, certo? Não só dar o verdadeiro entendimento, como também trazer ao ser humano uma postura de poder e de também ser entronizado e elevado, né, para se ocupar sobre o mundo, né, se entronizar sobre o mundo, certo? Porque nós sabemos que todos nós que adentramos na egrégora e somos participantes das fileiras do exército de maioral ou dos maiorais, nós fazemos parte de uma unidade, né? Nós estamos aí conectados em uma só unidade, em corpo e em espírito, tá? E a partir dessa ligação, a partir dessa unidade, né, onde todos nós somos um dentro do corpo do maioral, né? Então a vibração de maioral vai ser a minha vibração, assim como o meu intento, a minha missão deve ser a missão do maioral, tá? As características do maioral, elas vão também ser passadas por simbiose a mim e aos meus demais irmãos, tá? Então, como nós estamos interligados por simbiose, por unidade, né? Nós estamos todos interligados num só corpo e um só espírito, certo? Então, todos nós passamos a ser um, né? O corpo de maioral se torna uno, tá? Assim como todos os deuses ancestrais pagãos primordiais, eles são uno, né? Eles passam a ser chamados de maioral, porque todos eles são uno, tá? Em objetivos, em propósitos, né? Em energia, tá? Então, todos nós estamos interligados, estamos em unidade. E como nós estamos em unidade com o corpo de maioral, nós também passamos a receber essa autoridade, né, que maioral tem sobre o mundo e sobre o universo, tá? Então é ele que pode nos dar essa chave, é ele que pode nos dar esse empoderamento, essa autoridade de nós se entronizarmos sobre o mundo, tá, pessoal? Isso é bastante importante de entendermos dentro dessa simbologia, certo? Passamos aí também as bordas da imagem, existem duas luas, né? Uma que está aí no braço e outra que está em outro braço, né? Que essas luas representam, uma está na fase crescente, certo? E a outra lua está em quarto minguante, tá, pessoal? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o maioral ele trabalha para expandir, né, os seus projetos, tá? Para expandir a sua força, né, para expandir a sua vida como um todo, né, como ele pode também trabalhar num fator totalmente destrutivo, né, que representa essa lua minguante. A lua minguante nós sabemos que é uma lua que ela tem ligação com os aspectos destrutivos, né, como eu já falei no vídeo do Sagrado Triângulo. Existem os fatores criação, preservação e destruição, e a lua minguante ela está ligada aos mistérios da destruição, tá? Então, se a lua minguante ela está ligada aos aspectos da destruição, seria a necessidade
tá? De muitas vezes nós trabalharmos e agirmos nesse objetivo, tá? Em prol de ceifarmos algo, em prol de destruirmos certos tipos de informação, destruirmos certos tipos de hábitos na nossa vida, descaracterizar certos tipos de coisas, tá? Assim como deixar certos tipos de coisas para lá, deixar certos tipos de energia para trás, certo? Então a lua minguante ela vai trazer toda essa concepção do mistério do 9, tá? Da numerologia 9, que seria a destruição de crenças, paradigmas limitantes, de dogmas, destruição do velho eu, tá? Destruição daqueles que querem se opor contra mim e você a ponto de querer nos matar ou querer nos fazer mal, entrar no nosso caminho de forma que nós não podemos fazer outra coisa a não ser agir dessa forma, certo? Então representa essa energia que muitas vezes tem de ser trabalhada, tá? É justamente o aspecto da demanda, é o aspecto da destruição, né? Em todo o amplo aspecto, né, que essa destruição ela pode ser interpretada, tá? Porque essa informação pode ser interpretada de diversas formas, tá? Então, como eu já disse, o fator destrutivo dentro de mim mesmo, o fator destrutivo fora de mim, né, aqueles que se impõem, o fator destrutivo em desenraizar certos tipos de coisas naqueles que buscam, tá? E inúmeras coisas, certo? Também os mistérios da introspecção, certo? De muitas vezes você está num estado de meditação, de introspecção, né, para se conectar com as profundezas das trevas, porque nós sabemos que é justamente através dessas trevas, desse escuro, né, que nós vamos receber a gnose. Você só pode receber um sonho dormindo, né, e quando você está dormindo, seus olhos estão fechados e você não enxerga, a não ser tudo preto, tudo são trevas, né? Tudo aquilo ali está escuro. Então é justamente nesse momento de trevas que nós recebemos o recado, que nós recebemos os sonhos, certo, pessoal? E é justamente com isso que essa lua minguante tem ligação, tá? E a lua crescente que está ligada com a nossa prosperidade, certo? Com a abundância, com o crescimento, com a expansão, tá? Com a vitória e em busca da realização, da vitória, do sucesso, tá? Essas características que trazem esse significado que traz essas luas, tá bom? Então, dentro dessa gama de simbologias estão aí impressos todas as características dos deuses antigos, tá, pessoal? Todas as características dos deuses antigos, tá? Inclusive aí a simbologia da serpente, né, que está no caduceu de Mercúrio aqui no abdômen da esfinge, ele tem ligação com o Leviatã, né, que é representada aí pela serpente marinha, né, principalmente também pela simbologia do caduceu de Mercúrio. Ele está localizado no ponto onde é o chakra sacral ou o chakra sexual, certo? Então tem ligação com as águas do nosso corpo, né? E nós sabemos que Leviatã está ligado a esses mistérios aquáticos, né? Por ele ser a serpente marinha aí em sua representação, tá? Então essas serpentes têm ligação com Leviatã, assim como todos os deuses, como eu já falei na parte 2 do vídeo Yahvé a Grande Face, onde eu falo dos Aions, do Pleroma, onde eu falo do Demiurgo e Adabaô e seu filho, né? Onde eu afirmei que os deuses antigos eles têm essa ligação com a serpente, tá? Astarote tem ligação aí com os seios também, por ser uma deusa, né? de essência feminina, assim como Namat e Amat, Lilith, Astarote também vai estar presente nessa simbologia dos seios, tá? Belzebu vai ter ligação com os chifres, com a cabeça do animal. Lúcifer que vai ter ligação aí com o pentagrama, com Achote, tá? Asmodeus também vai estar caracterizado aí nesse ponto aí do chakra sexual, tá? E também tem uma parte aí que é importante salientar, pessoal, que é essas pernas, né? Nós sabemos que os membros inferiores, as pernas do maioral, elas estão aí entrecruzadas, né? Estão cruzadas, de forma que dá para nós entendermos que essa energia ela está justamente em oposição e resistência, tá? Justamente esse é o significado desse cruzamento de pernas, tá? Porque o cruzamento de pernas, pessoal, assim como você não pode estar dentro de um terreiro
ou assistindo qualquer tipo de reunião iniciática de braço cruzado ou de pernas cruzadas, porque isso aí gera um bloqueio energético e gera uma energia de resistência, tá? Então, essas pernas cruzadas sobre o mundo representa tanto a resistência ao sistema vigente do mundo, né, que é o sistema do Demiurgo, da face da mentira, como representa uma resistência aí, né, ao próprio mundo profano, certo? A ligação com os profanos, né? E uma resistência, não de você não falar com ninguém, né, que não seja ali igual você ou da mesma ordem. Não entendam as coisas de forma errônea, pessoal. Certo? Essa resistência é de você não se equiparar, tá? É de você fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Então, eu não posso me equiparar. Eu devo buscar realizar, executar, né, e ter a conduta de acordo com o que minha egrégora acredita, com as normas de conduta que a minha tradição manda eu fazer, tá? Então, essa resistência representa isso. Eu tenho de falar com todo mundo, eu tenho que me relacionar com todos, até porque se precisa, muitas vezes, né, de todas as pessoas, e isso é sempre bom ter uma boa convivência para com todos, tá? Mas essa posição de entrecruzamento, tá? Essas pernas cruzadas, elas trazem a resistência ao sistema vigente do Demiurgo, trazem a resistência às características profanas, tá? Justamente que vai lhe diferenciar, tá? Vai trazer uma diferenciação para você, tá bom? Então, eu vou concluindo por aqui, pessoal. O vídeo já está com mais de 1 hora, certo? Se fosse realmente para nós falarmos como num todo, o sentido amplo na totalidade dessas simbologias, né, da figura, nós poderíamos passar até o dia todo falando, né? Mas cabe a vocês aí agora, a partir de agora, né, analisar, estudar, meditar, certo? Contemplar essa imagem e ver aí o que é que vocês podem também trazer de mistérios, né? Desvendar os mistérios, também trazer de sabedoria, né? O que é que vocês conseguirem em suas meditações, em suas contemplações, né? Vocês conseguirem enxergar, porque tem muito mais outras informações que podem vir aí. Eu queria também pedir a vocês para que a partir dessa atitude, dessas meditações de vocês, né, e dessas contemplações, vocês pudessem deixar aqui nos comentários aqui embaixo, né, o que vocês conseguiram aí trazer aí de insight, tá, de inspiração, né, o que foi que Lúcifer, nos deuses primordiais, o que foi que o Maioral colocou aí de insight na sua mente, para que você pudesse também analisar, meditar sobre essa figura, tá? Então, o que foi que você conseguiu enxergar, né, olhando fixamente para essa imagem, meditando sobre ela, de conhecimento universal, tá? Então, deixem aqui os seus comentários para a gente poder compartilhar aí conhecimentos, informações, para a gente poder evoluirmos juntos. Também se inscreva no canal, dê joinha no vídeo aí, curta o vídeo caso você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido, certo? E muito obrigado a todos que me assistem. Que Maioral abençoe a todos, certo? Que Maioral fortaleça toda a nossa egrégora. Muito obrigado. Mutumbá Axé, então.